Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Code Editor, o editor de códigos que integra aí o IDE do RadioStudio. Estou abrindo aqui um novo projeto VCL. Code Editor, na verdade, o editor de códigos, ele integra aqui essa parte central do IDE juntamente com o Form Design, que é esse que você está visualizando agora. Você pode apertar o F12 e navegar aí para o editor de código. Pressionando o F12 novamente, você retorna para o Form Design. Utilizando aqui do Form Design, eu vou adicionar um button e também vou adicionar um edit, apenas para a gente poder utilizá-los nas demonstrações aqui do Code Editor. Vou dar um duplo clique sobre o button para acionar o manipulador de on-click do button. E aqui eu iniciaria a digitação do meu código. O editor de código ele conta com um conjunto de recursos chamado Code Insight. O Code Insight conta com diversas funcionalidades que auxiliam na digitação do código. Uma das funcionalidades é, por exemplo, o Code Completion. Eu adicionei um componente na tela e esse componente tem o nome de Button1, como a gente não mudou. Então basta eu começar a digitar aqui, but, pressionar o Ctrl e o barra de espaço, e o editor de código já me dá a sugestão ali de Button1. Posso clicar ou pressionar o Enter sobre ele e ele vai completar o código. Vou pressionar o ponto e ele vai me trazer as propriedades pertinentes aí ao Button1. Então, ao clicar, eu quero que o Button1, ponto caption, propriedade caption dele, receba a string clicado. Então, reparei aí que através do Code Completion eu não precisei digitar. Começo a digitar e vou simplesmente completando a sentença. Então, está aí o button click. Vou criar aqui uma função chamada function olá. E essa function vai retornar uma string. E vai ter como parâmetro um nome, que vai ser também do tipo string. Um outro recurso bem interessante aqui é o Class Completion, no qual eu pressionando Shift, Ctrl C sobre a função, sobre esse ponto da classe, ele gera a implementação da mesma. Result recebe format olá. E aqui nós vamos pegar o anome como parâmetro. Está pronta a nossa função. E aqui, ed, Ctrl barra, de espaço, enter, ponto, te para o text, enter, usando sempre o Code Completion, recebe, E aí eu vou passar a função ali, olá. E como string eu vou passar Delphi. Então, mais um recurso que a gente passa a ver aqui no Code Editor é a barra de navegação. Esse pedacinho aqui, Através dela você consegue visualizar todas as units que estão sendo usadas na unit que você está trabalhando. Então, todas as units que você faz uso estão aqui. Você tem essa outra opção, que é para você navegar no arquivo. Então, quero ir para o topo do arquivo, quero ir para o final do arquivo, para a seção de interfaces, quero ir para a seção de implementation e assim por diante. Você também consegue acessar métodos específicos. Então, por exemplo, o clique do botão que a gente acabou de fazer, cliquei, ele joga o cursor lá para dentro. Quero pegar a função olá que nós fizemos também, ele joga o cursor para ela. Um outro recurso bem interessante que a gente vai ver agora é o Block Completion. O Block Completion, na verdade, ele simplesmente é completar o bloco de código que você está digitando. Vou fazer um exemplo aqui para você. Vou pegar aqui no Activate desse formulário
e vou fazer uma verificação. If, repare que ele já completa aqui também, no que eu digito if, ele já completa a sintaxe do if, e aqui eu tenho que substituir essa condição. Então, edit 1, Ctrl barra de espaço, text, igual a empty str, vou digitar aqui o begin. Então, quando eu abrir o bloco, né? Abrir o bloco aqui com begin, dou enter, ele já fecha o bloco ali abaixo. Então, edit 1, ponto, text, recebe, empty, str. Então, quando eu ativar o formulário, se o edit estiver preenchido, eu vou limpar e deixá-lo vazio. Um outro recurso também que você pode utilizar sempre é o Code Navigation. Você segura o Ctrl, posiciona o cursor do mouse em cima de um determinado método ou de uma determinada instância de objeto e clica. Ao clicar, ele vai navegar exatamente para essa declaração na classe de origem, na Unity lá. Então, essa aqui é a Unity que define a classe TEdit. E a gente caiu exatamente aqui na propriedade text, conforme eu cliquei. Fechar aqui, retornar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso edit 1 e vou alterar o nome dele para edit nome. Repare que no editor de código, edit 1 continua escrito e passa a ser desconhecido. Ele está como objeto não identificado no código. Vou apresentar a vocês agora um ótimo recurso chamado SyncEdit. Vou selecionar este pedaço do código. Ao selecionar, aparece aqui esses dois lapisinhos, que também pode ser acionados aí pelo Ctrl Shift J. Vou clicar em cima desse lapisinho e vou chamar agora no meu edit 1 de edit nome. E repare que onde havia edit 1 na seleção que eu fiz, virou para edit nome. Vou fazer aqui em cima a mesma coisa, edit nome. Vou pegar aqui agora e renomear novamente o edit nome para edit apresentação. Repare que edit nome passa a ser desconhecido. Vou selecionar todo o pedaço de código que eu quero. Vou no SyncEdit e alterar o nome para edit apresentação. E aqui vale ainda o Code Completion. Ctrl barra de espaço, edit apresentação, e ele mudou aí para todas as ocorrências que eu tinha no bloco de código selecionado. Um outro recurso que o editor de código nos apresenta é chamado de Structural Highlight, que é exatamente essa definição visual da estrutura do código. À medida que você tem aqui uma linha sendo traçada, exatamente do que está dentro desse bloco. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui um for e adicionasse um begin, ele cria para nós uma nova estrutura. À medida que eu aperto Enter aqui no begin, ele já cria também, através do block completion, o end. E repare aqui, ó, que ele dá um destaque para a estrutura que vai ficar dentro desse bloco. Uma outra linha aqui mostrando a estrutura do outro bloco.
Vamos ver também agora um outro recurso bem interessante, que é o chamado Synchronize Prototypes. Esse recurso nos permite, por exemplo, alterar na definição da nossa função. Após alterada, a declaração ficou com essa assinatura, e na implementação a assinatura está diferente. Então eu vou selecionar a declaração, botão direito em cima, Sync Prototypes, que é o mesmo recurso, Ctrl Shift Alt P. Ao pressionar, ele alterou também a nossa implementação. Existem muitos outros recursos do editor de código que podem ser abordados em novos vídeos. A ideia aqui era exatamente transmitir um pouquinho dessa produtividade que você tem conhecendo alguns desses recursos do editor de códigos que integra o IDE do RadioStudio. É isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade.